Pessoal, Palmeiras emplaca sua vitória contra o Cerro Porteño, segunda vitória consecutiva na Libertadores, já encaminhando sua classificação. Torcedor palmeirense, claro, fica animado, né? Teve um desempenho melhor, principalmente na parte individual, até que enfim, Felipe Anderson conseguiu fazer um grande jogo com a camisa do Palmeiras. A expectativa do torcedor é que Abel deixe ele nessa posição que ele atuou, né? E fez uma grande partida, né? Tem a questão aí de Richard Rios, né? Fez o gol, mandou a torcida se calar, depois pediu desculpa, fez as pazes, isso faz parte. A gente sabe que nem sempre o jogador vai acertar, algumas decisões ele vai errar, né? Mas a expectativa do torcedor palmeirense é uma das melhores possíveis. Vitor Roque, Esteves, ainda tem Paulinho, tem Maurício, Richard Rios, e pessoal, tem elenco para ganhar tudo, né? A verdade é essa. Vamos acompanhar o vídeo, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição, final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Bom, Márcio, o cara fez o gol da vitória. Eu acho que esse chega pra você, que andou criticando o Richard. Eu critico... Como que você chamou mesmo? Borbolete? Borbolete. Ele jogou bem, fez um gol. Borboleticou bem ontem. O jogo ontem foi puro suco de Palmeiras. Aquelas óperas que você assiste no teatro, né? Onde a ópera ela te leva ao entendimento só no final do que está acontecendo. Então tem drama, tem morte, tem envenenamento, tem um monte de coisa durante a ópera. E foi o que a gente viu em campo ontem, inclusive a providência divina. San Gennaro, Nicolinha Ratchop, né, Milton Peruzzi, né, nosso querido Palmeiras, 1, 2, 3, 4... Roberto Avalone. Eles, de alguma forma, estavam próximos ao Abel, porque quando o Veiga se machuca, ele põe o time para jogar, só está esperando o Paulinho. É Felipe Anderson na direita, Estevão por dentro, 2 caras na frente, Paulinho e Vitor Roque, a linha de 3 atrás e acabou a história. Como os Abel diziam, o Deus escala, né? Abel Ferreira, querido, você sabe, eu tenho respeito por você e tá na cara, tá na sua cara, né? O que você precisa fazer com esse time. Aí depois você vai ver onde põe o Maurício, quando o Veiga voltar, parece grave a contusão dele, ombro, talvez, exame, né? Se precisar fazer cirurgia, vai voltar ali para em cima do Mundial. Difícil. Como foi o ombro do Maurício. Então, a providência divina está mostrando a você o caminho, certo? O time o Everton, 3 zagueiros ou o Marcos Rocha na direita, Piquerez do lado esquerdo, no meio... eu prefiro o Aníbal e Rios, que melhorou, tem o Evangelista para você escolher, e Estevão, certo? Na frente Paulinho e Vitor Roque, quando o Paulinho puder jogar. E Felipe... Felipe Anderson na direita, ou Felipe de ala, com 3 zagueiros, certo? Ele jogou bem ontem, foi a melhor partida dele no futebol, no Palmeiras. A partir do momento que ele entra, as coisas começam a clarear, a se encaixar, a melhorar. O Palmeiras começou muito mal, foram 18 minutos sangrentos de futebol muito ruim, mas depois o time foi achando os espaços, foi conseguindo fazer associações, já fez uma pela esquerda, levou perigo, depois fez 2 com o Rios pela direita, levou perigo, e na quarta associação que aconteceu, o passe do Murilo, que voltou a jogar bem também, saiu o gol, 1-0. E você percebe como o Vitor Roque passa a ser alimentado, entendeu? Ele passa a receber passe. O gol do Vitor Roque, que foi anulado, sabe-se lá por quê? Porque vocês viram a linha do VAR lá, tá na cara que o Vitor Roque tá. Se não tá atrás, tá na mesma linha. Mas eu não vou discutir isso, deixa pra... Uma mensagem de um dos maiores arquitetos do Brasil, Sandro Lepori, que me mandou sobre esse lance aí. Falando, mas é o pé do cara, não dá pra ver direito, essa regra do impedimento deveria ser mudada. Tem uma questão da câmera do Allianz Parque na linha do VAR, né? Também. Eterna, né? Tem uma... Não é que tem uma aura, mas tem algumas imprecisões que você sempre fica na dúvida. Nos 2 gols, onde ela fica. A minha impressão é que a TV que transmite o jogo tem que resolver isso. A CBF tem que resolver isso. O caso também é Comebol, né, ontem. Enfim. Bom, mas o que importa é a jogada. O Felipe Anderson dá o passe pro Vitor Roque fazer o
Facão, por quê? Porque ele joga pela direita com o pé direito. O Estevão não consegue, ele joga pela direita com o pé esquerdo. O Estevão toda hora é driblar 1, 2, 3, 4. Menino, solta a bola. Solta. Driblou o primeiro, driblou o segundo, solta. Sabe? Precisa soltar um pouco mais a bola. A sua característica de jogo é para jogar meio perto do centroavante. Sabe? Para ter aquele sprint final, para você... Ele vai ser derrubado em alguma hora. Se ele estiver dentro da área, vai ser pênalti. Vocês vão chiar pra caramba. É até matemática. Vai levar a bola dentro do gol. Se você driblar 2 é porque tem 2 livres do seu time. É até meio matemático. E aconteceu algumas vezes no jogo ontem, né? Então, o jogo não ficou vivo. O Palmeiras teve o controle com 1-0. O Everton não fez absolutamente nada no jogo. Agora, o que o Cerro percebeu? Das 11 finalizações, ou 12, 7 foram de fora da área. Porque o Palmeiras segue com essa dificuldade de avançar um pouco a marcação na frente da área. Então, as finalizações foram de fora e depois foram 3 chances de gol, gol impedido e estava no final, que poderia ter dado um placar um pouco mais tranquilo e elástico para o time. Há sinais, novamente, de melhora, tá? Há sinais claros de melhora. E deu para ficar otimista com o que eu vi ontem de Palmeiras e Cerro. É um jogo de Libertadores, Libertadores se respeita. O Palmeiras tem 2 derrotas na fase de grupos da Libertadores há muito tempo. É um time muito consistente, é um time que já está com 6 pontos, que tem 7 pontos, tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, que está vivendo, como todos, uma maratona danada, perdendo o jogador, mas agora ele tem opção. O Maurício está voltando, estava no banco ontem. Então, a tendência é que as coisas se encaixem. Mas basta que esse trio que vocês viram aí, entendam que, o Estevão mais solto por dentro, ele vai dar. Ele jogou pela direita, ele jogou pela esquerda, ele veio por dentro. E o Felipe Anderson resolve o problema do lado direito. Você pode jogar com 3 zagueiros e ele de ala, você resolve o problema do lado direito. Ou você pode pôr o Marcos Rocha para fazer a saída com 3 e põe o Felipe cuidando do lado direito, que ele foi muito bem, certo? Então, do ponto de vista tático e técnico, era o que eu tinha para falar. 32 mil ingressos colocados à venda, 24.500 só pagantes. Estava caro também, né? Mas, 110 pau o ticket médio. É muito alto, R$400 o ingresso, médio, 110 pau. Teve gente que é avante, tem um monte de desconto e não pôde ir. Que dava caro. É claro, entendeu? O estádio foi construído em 2014, pior público em Libertadores do estádio, cara. Isso tem que ter alguma reflexão. Não é possível. Não é possível. O setor norte inteiro também estava... Não, beleza, mas o pessoal que fica no norte ficou na central. Você vem para dentro. Do ponto de vista de aperto, de torcida, funciona até melhor. Sim. Entendeu? Porque se fica mais perto do campo, né? Os torcedores ficam mais perto do campo. Então, não é possível que o Palmeiras não consiga, não seja sensível a isso. Sábado é 150 mais caro, então se você pagar meia entrada, você vai pagar 75. Quem é sócio avante, tem gente que vai pagar nada, né? Porque o valor é mais baixo. Você vai pagar, se você tem 35% de desconto no ingresso de R$70, você vai pagar, sei lá, 20 conto, não sei. Faz a conta aí, eu sou péssimo de conta. Então, sábado em Barueri é outra história. Vamos ver se a torcida do Palmeiras vai até lá. Precisa que o Palmeiras faça um movimento também para que o torcedor vá até lá. O Palmeiras tem patrocínio de uma marca de ônibus, né, que transporta. Cara, coloca os ônibus lá pro Avante. O cara sai do palestra, vai até lá, acabou o jogo, entra no ônibus e volta. Já tem. Vale destacar que o Palmeiras precisa dessa vitória, pessoal. Contra o Corinthians, rival direto, né? Ultimamente os corintianos estão achando aí que ganharam esse título em cima do Palmeiras, estão achando que é melhor do que o Palmeiras, quando na verdade a gente sabe que não é. Então, acho que o time do Palmeiras, Abel, os jogadores, precisam dar uma resposta para sua torcida, vencendo esse jogo e vencendo bem, né? Tem o ônibus do metrô até o estádio, então, de alguma forma, o Palmeiras está se mexendo, certo? Ponto. Sobre tática e técnica, me parece que está tudo aí. O Alan entrou muito bem, mas muito bem mesmo no lugar do Facundo. Facundo faz um bom jogo. Esse menino é um touro, cara. Ele não para. Ele joga o tempo todo. Eu gosto dele, né? Então, tá posto aí. Tá com cara que vai arrumar, que vai ajeitar, que vai acertar o time
para esse mês de abril que segue em curso. Isso, tática e tecnicamente, se você quiser, a gente entra na questão do Rios. Vamos colocar ele falando, porque depois além de ter ido desse hoje pro planeta Terra, não soubesse de nada tal, falou, esse cara aí perdeu o pênalti da classificação. Perdeu o pênalti decisivo, fez alguma coisa muito ruim. Não, na verdade o cara fez o gol da vitória do time. De novo. De novo, e teve que pedir desculpas, Arnaldo. Na verdade, vamos lá. Eu acho que como personagem, eu estou até brincando que o Mancini tem... O G4 é especialista nisso, o Mancini mais ainda. Vai antecipado algumas coisas, né? Eu acho que o que aconteceu com o Rios nada mais é do que acontece com muitos jogadores que ficam marcados por falhas em jogos grandes contra rivais. Isso acontece na história do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo e tudo mais. E o Richard Rios, se você apagar os jogos contra o Corinthians esse ano, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Embora, sim, tenha todo um contexto que todos esses outros que são convocados para suas seleções também têm. O Mancini fica falando de efeito Rames, né? O cara vai lá, que é o companheiro dele na seleção da Colômbia. Não é só o Richard Rios, pode ser o Bobadilla, pode ser o Martínez do Corinthians, pode ser o envolvimento deles com as seleções deles é muito grande, né? O Romero com a seleção paraguaia, enfim. Agora, ele é um jogador raro, por isso que ele tem até possível interesse europeu nele, porque ele é um jogador que tem força técnica e vitalidade e, além de tudo, ele consegue enxergar bem o jogo. Então, ele é um volante raro, que o Abel descobriu no Guarani Palmeiras, no Brinco de Ouro, quando ele jogava no Guarani. E um volante faz gol. Volante que faz gol vale muito. O Mancini fica reclamando dos volantes da seleção brasileira, por exemplo, né? Que sim, não entra na área. Entra na área e não faz. Ele faz gol. E ele é bom no jogo aéreo. Então, vai vendo quantas virtudes o cara tem. Então, ele fez o gol de cabeça no Peru, fez o gol entrando na área como um atacante ontem. Para ele passar por isso, eu até tenho curiosidade, porque a próxima partida, coincidentemente, é o Corinthians, né? É em Barueri e tudo mais. E aí, a decisão da participação dele, eu acho que tem tudo a ver com a participação dele, ainda mais depois da noite toda que ele viveu, como disse o Bessoni, dele, no jogo de sábado, passar uma borracha, chamar o jogo para ele, jogar ligado os 100 minutos e tirar aquela pecha de quem entregou a final para o adversário, né? Que é mais ou menos o que ficou, né? E não foi só a falha ou no jogo final, foram sendo as falhas nos jogos com o Corinthians, né? 3 jogos com o Corinthians com falhas. No último a gente nem percebeu tanto, porque acabou acontecendo... o Yuri Alberto perdeu o gol cara a cara com o Everton, mas ele seria também... Seria o 4º jogo seguido. Ele já estava na reserva, também depois da data FIFA, enfim. Mas ele é um jogador muito bom. Aí, eu acho que vou ligar uma coisa a outra. O que o Mancini falou sobre a questão do Palmeiras como instituição se preocupar com o seu povo, com o seu público, seja no Allianz Parque ou seja em Barueri principalmente. Não eu estava até vendo o nosso companheiro lá do UOL, Danilo Lavieri, hoje, não é o primeiro jogador do Palmeiras que tem esse tipo de questão com a torcida do Palmeiras, né? Ele citou lá o Luiz Adriano, ele citou o Gabriel Menino, ele citou o Zé Rafael, e aí ele citou por último o Breno Lopes, que para mim é o mais emblemático deles. Talvez tenha sido o menos talentoso, não fez tio, fez um gesto obsceno, fez o outro dedo. Teve que dar satisfação na quadra da Mancha e foi decisivo para a conquista do brasileiro meses depois, formando a dupla com o Endrick. E aí a relação do torcedor do Palmeiras com alguns jogadores, ela também depende da frequência do torcedor do Palmeiras e da mistura do torcedor do Palmeiras nos jogos em que o Palmeiras joga. Senão nós vamos voltar até a turma do amendoim, que era lá atrás, quando a gente brincava com a torcida do Palmeiras antes mesmo da construção do Allianz Parque. E eu acho que ele evidentemente agiu errado. Eu acho que talvez depois da comemoração ou falta de comemoração no Peru, o Abel pudesse,
O próximo jogo é em casa. Pois é, nação palmeirense, eu acho que Paulo Mancini aí foi perfeito em sua análise, né? Palmeiras começou uma evolução, né? Muito se por conta da escalação aí de Felipe Anderson, né? Na sua posição, a posição que ele se consagrou na Europa, né? Depois da saída de Veiga, entrou Felipe Anderson, foi colocado na sua posição, Estevão foi colocado na sua posição e o Palmeiras começou a render, né? E é o que o torcedor palmeirense espera, né? Que mantenha, né? Mantenha essa evolução, né? Eu vi muita gente dizer aí que o Palmeiras não jogou bem. Jogou bem sim, pessoal. Everton não sofreu nenhum perigo. Palmeiras era ataque, gol anulado de Vitor Roque, né? Mas para mim o Palmeiras jogou muito bem. Felipe Anderson destaque, Rios destaque. Teve esse episódio aí, onde ele pediu desculpa à torcida, né? Claro, talvez tenha agido ali com cabeça quente. Na coletiva também, Abel Ferreira frisou essa situação, disse que ele estava com cabeça quente, mas pediu desculpa, que tá todo mundo numa paz. Mas é isso, né? Eu acho que o Palmeiras está na evolução, está crescendo na hora certa. Esse jogo decisivo contra o Corinthians, eu tenho para mim que vai ser esse jogo aí que Vitor Roque vai desencantar, né? Felizmente eu acho que Paulinho não vai ser relacionado ainda. Tem a perca aí de Veiga, né? Talvez vai ficar aproximadamente ali um mês fora dos gramados, né? Um problema muito parecido com o problema de Maurício, né? Que inclusive ontem estava no banco de reserva. Pode voltar a ser titular nesse jogo do Corinthians. Mas é isso, né? Líder do grupo, 2 vitórias, 2 jogos, 2 vitórias. Agora vai para o Brasileirão, né? Tem uma vitória e um empate. A gente espera mais um bom jogo, mais evolução, né? E o Palmeiras, para aqueles que pensavam que ia ser só desastre esse ano, né? Vai ser não, pessoal. Eu vinha dizendo, tenha calma porque o time vai se encontrar. Abel Ferreira vai encontrar o encaixe certo, né? Principalmente quando começar a estrear esses caras, né? Aos poucos ele foi entendendo a filosofia de cada jogador. Eu sei que muitos vão dizer, mas Felipe Anderson está lá, está com um ano. Pois é, né? Mas agora ele, devido à dificuldade e à necessidade, colocou o Felipe Anderson na sua posição. O cara rendeu, né? A gente espera que ele... Abel Ferreira é um cara inteligente, cara intelectual, é um cara que estuda. Então, eu tenho quase certeza que ele não vai continuar no mesmo erro, né? Voltando ele para aquela posição que ele queria que Felipe Anderson jogava, né? Deixa o cara na posição que ele tá rendendo, né? Estevão. Claro, pessoal, Estevão, para mim, ele já começa com aquele efeito cabeça, né? Na Europa, né? No Chelsea, né? Daqui a começar o Mundial, depois do Mundial ele vai estar lá. Mas enquanto ele estiver aqui, a gente espera que ele renda bastante, né? Principalmente ali com o Vitor Roque, né? O Roque infelizmente fez aquele golaço, estava impedido, que para mim não estava impedido. Não existe, pessoal, ali em nenhum momento aquela câmera mostrou que Vitor Roque estava impedido, né? Infelizmente, o VAR do futebol, não só brasileiro, né? O futebol sul-americano, né? Sei que muitos vão dizer aí que não tem condições de botar o VAR automático, mas tem, né, pessoal? Muito, muito patrocínio, muita arrecadação para a Conmebol, para a CBF. Os caras já deveriam pensar nisso, né? Ou será que é de propósito? Não bota VAR automático, né? Fazer o quê, né? E é isso, né? 2 vitórias, né? O Palmeiras joga contra o Bolívia, né? Próximo jogo da Libertadores. Talvez, se vier com empate da Bolívia, já garanta uma classificação antecipada da Libertadores, né? Eu sei que o objetivo é passar em primeiro, mas quem sabe ali passar no primeiro geral, né? Passando primeiro em geral, pessoal, vai decidir todos os jogos do mata-mata em casa, né? Queira ou não queira, é uma vantagem, boa vantagem, né? Mas o que eu tiro de proveito dessa partida foi a evolução coletiva da equipe e foi a evolução também aí de Felipe Anderson, né? E também o bom jogo, né? Por que não de Richard Rios, né? O jogador pediu desculpa, agora é aceitar, não vai perder o jogador e continuar, né? A verdade é essa. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.